o ex-presidente Bolsonaro tem responsabilidade. A voz dele é ouvida por estes manifestantes antidemocráticos e, portanto, seria extremamente importante que da parte dele houvesse uma palavra de repúdio face à desordem que está a acontecer neste momento em Brasília. Essa é a expectativa que há em relação a alguém que teve responsabilidades de mais alto nível no Brasil. Eu creio que os resultados das eleições, apesar de uma polarização que todos vimos, também foram muito claros. E o Brasil tem instituições democráticas fortes que irão saber impor a ordem face a esta situação. Portanto, não acredito que isto possa haver qualquer risco de contaminação de uma maneira que ponha em perigo a democracia brasileira. Vamos continuar a analisar este dia muito marcante para o Brasil, mas para todo o mundo democrático e para quem acredita nas instituições democráticas. Estão connosco para essa análise Cátia Miriam Costa, investigadora política, está também Ricardo Amaral Pessoa, que é presidente da Associação Brasileira de Portugal, Ana Paula Costa, vice-presidente da Casa do Brasil, e Filipe Paté Duarte, comentador RTP. Penso que disse tudo bem, os nomes e os cargos. Bem-vindos, obrigada pela presença. Ricardo Amaral Pessoa, começo por si. O presidente Lula foi muito claro e para ele só há um responsável para aquilo que aconteceu hoje neste atentado às instituições democráticas brasileiras. Tem a mesma leitura? Boa noite a todos. É natural que o pensamento é sempre jogar a culpa em alguém. O presidente Bolsonaro, como agora nosso ministro dos Negócios Estrangeiros em Portugal, todos acusam o presidente da República, o ex-presidente da República, que nem no Brasil está, ele é que é o culpado. Se caiu uma torre ali, a culpa é do Bolsonaro. Mas não precisa de estar fisicamente Mas ele não teve contato com ninguém, ele não instigou ninguém. Não vê um comentário dele há 2 meses, ele está em silêncio. Agora, por que ele é culpado daquilo que está acontecendo há 70 dias no Brasil? Há 70 dias nós temos milhões, se formos contar o Brasil inteiro, de pessoas na rua reivindicando a sua liberdade de expressar o seu pensamento. Mas isto ultrapassa essa liberdade de expressar o pensamento. Aonde? Isto que aconteceu hoje em Brasil? Isso que aconteceu hoje. Nós não concordamos com essa atitude. Agora, há de observar, e aqui vai uma suspeita, porque nós observamos que pessoas que entraram com rádio, paus, quebrando vidros, depredrando, estavam mascarados com rádio na mão. Leva-nos a crer que há infiltrados ali dentro, porque há interesse. Mas há também pessoas, há manifestantes que gravaram vídeos e, portanto, vangloriando-se, com a cara completamente destapada e vangloriando-se daquilo que estão a fazer e que, no fundo, o que pretendem é que Lula não continue no poder. Bom, há um conhecimento mundial que 2/3 da população brasileira não votou no Lula. Isso está claro, é notório. Mas hoje é o presidente do Brasil e foi eleito democraticamente. Se foi democraticamente, por que se negou até o dia de hoje a apresentar o código-fonte para que fosse claramente dirimida todas as dúvidas? E isso não estaria existindo. Mas, Ricardo, que dúvidas é que ainda subsistem dessa dúvidas é que todos aqueles que foram convidados pelo Supremo Tribunal Eleitoral para participarem do acompanhamento das eleições apresentaram dúvidas e pediram acesso ao código-fonte, porque era a única forma que tinha de comprovar os votos, e foi negado pelo senhor Alexandre de Moraes. Então, isso e nada disso precisava estar acontecendo. Está claro, foi dito, apresente o código-fonte, vamos verificar que o candidato Lula ganhou, morreu o assunto, não se fala mais nisso. Ana Paula Costa, boa noite, bem-vinda. Como é que está a olhar para tudo isto que está a acontecer no Brasil? Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu penso que essa altura
nesse momento político, nesse contexto, é importante fazer uma diferenciação entre manifestação, liberdade de expressão e atos antidemocráticos. O que está acontecendo no Brasil nesse momento não pode ser de nenhuma forma confundida com manifestação e liberdade de expressão. Se trata de um atentado contra a democracia brasileira, de um número de pessoas que não conseguiu se conformar com o resultado eleitoral e não está aceitando um governo que já foi eleito, que já tomou posse. E nesse sentido, de fato, o silenciamento, a inação do Bolsonaro, apesar de, do meu ponto de vista, agora se tornou irrelevante, né, para a política, porque se silenciou, em nenhum momento teve a virtude política de arcar com a sua responsabilidade, mas a inação nesse momento, de nenhum momento se marcar e se posicionar contra esses atos de invasão, atos que até agora, após a eleição, de vandalismo, de terrorismo, é muito importante essa inação e olhar para ela também, porque ela de fato dá força para esses manifestantes. Não é? E, de fato, agora, com esse momento, com esse caos que foi gerado, há uma mobilização, foram 100 ônibus para Brasília, que nós temos conhecimento, porque é muito difícil também analisar os fatos no momento que eles estão acontecendo, mas os dados que nós temos apontam que houve, de fato, uma arquitetura para isso, né? Excedeu-se, Ana Paula, o presidente do Brasil, quando chama de genocida Jair Bolsonaro, quando faz aquele discurso hoje de reação ao que aconteceu no Planalto? Quando ele diz genocida, ele está a se referenciar à gestão da pandemia especificamente, e isso hoje não focou a que é que se referia exatamente e utilizou este termo. Isso é um termo que vem sendo utilizado pelos movimentos sociais para que Bolsonaro não seja isentado dos crimes que possa ter cometido, porque ele vai ter que passar por devido processo legal, né, de julgamento, por causa da pandemia. E o próprio Bolsonaro e a sua base de apoio tem muitas questões com esse termo, porque politicamente é um termo que tem conotações muito negativas e há uma tentativa de fazer um afastamento, né? Mas, de fato, se for comprovado que esses crimes que aconteceram durante a pandemia, da má gestão, da própria inação e da própria negação de alguns serviços de saúde, é, de fato, o termo mais correto e apropriado para esse momento. Achou excessivo o termo, não sei se ouviu a reação do presidente Lula ao que aconteceu hoje, achou excessivo o termo que utilizou, chamando de genocida Jair Bolsonaro? Lula nem sabe o que significa a palavra genocida. A colega aqui tentou explicar, dando a entender de que isso vem lá de 2020, relativamente às vacinas que foram aplicadas, que as pessoas que vieram a falecer, tudo é culpa do Bolsonaro. Agora, eu tenho um estudo bastante grande sobre isso e fala-se que 0,5% da população brasileira, ou seja, 600 mil, hipoteticamente tenha falecido com isso. Não é bem a matéria de hoje, mas como foi tocado, permita-me dizer... E por isso peço que seja mesmo muito breve em relação a essa conclusão, porque não é de facto a matéria. Sim, mas como hoje ele utilizou uma expressão que ele nem sabe que é genocida, e foi repetido aqui falando sobre isso, resumidamente eu quero dizer que é de conhecimento mundial que o presidente Bolsonaro não teve a menor autorização sobre vacina. Foi todos destinado aos governadores e prefeitos. Ponto. Então eu achei que foi um absurdo. O Lula não tem uma expressão mais clara, mais concreta para se apresentar ao ex-presidente que está fora. Não se pronunciou. Penso que não vai se pronunciar, porque ele já então entregou o cargo ao atual presidente. O atual presidente está com problemas nas mãos, porque 2/3 da população não o aceita. Não aceita porque não querem aceitar um ex-presidiário vir tomar conta do Brasil hoje. Mas vão ter, diria eu, que aceitar os resultados das eleições. Cátia Miriam Costa, boa noite. O que é que estas imagens que vimos hoje, que imagem é que passa para o resto do mundo? É que este país passa, o Brasil? Olá, muito boa noite, obrigada pelo convite. O que se passou hoje no Brasil é quase aquilo que nós temos de um livro de um famoso escritor latino-americano, do realismo mágico, que tem uma crónica da morte anunciada. Esta é a crónica de invasões anunciadas, porque havia uma ocupação do espaço público durante bastante tempo
que se deixou, que permaneceu, que era um acampamento com objetivos políticos, e não me parece que isto fosse preparado numa semana. Portanto, há uma preparação prévia para os eventos de hoje. Isso independentemente de nós acharmos que as pessoas têm razões ou não tinham razões para o fazer, não é? Mas a razão, uma contestação a um resultado eleitoral numa eleição democrática, ou que tem por princípio as bases democráticas que antes, nos períodos prévios à própria eleição, não tinham sido contestados. O processo eleitoral começa a ser contestado já quando estamos a preparar para ele, não dão, como é óbvio, um respaldo àquilo que se passou hoje. O que é que acontece? Acontece que esta situação, e já são feitas muitas analogias àquilo que se passou no Capitólio. Aqui temos uma... É difícil não ir até lá há esses 2 anos. Claro que sim, até porque, como nós sabemos, a figura Trump era muito inspiracional para o próprio Bolsonaro. Portanto, há aqui uma ligação também. Com uma diferença: Bolsonaro não está, ausentou-se enquanto Trump esteve presente e depois até teve um discurso relativamente umas horas depois à invasão do Capitólio. Também temos aqui outra diferença, é que aqui houve ocupação de todos os espaços políticos ou de representação da democracia. Nós temos no poder, temos uma ocupação de poder executivo, de poder legislativo e judicial. Portanto, nós temos aqui os três poderes ocupados, portanto pressionados. Mas dando esta imagem, não de que o poder está na rua, porque o poder não caiu na rua, isso não aconteceu. Há uma destruição, vai haver um caos, claro que vai ter consequências, e as piores consequências vão ser que o Brasil vai ser desvalorizado e já está a ser desvalorizado nas bolsas internacionais, mas isso também é uma consequência que deveria estar já na mente das pessoas que estão a perpetrar estes atos. Porque isto é uma ocupação do espaço democrático de uma forma antidemocrática, independentemente das razões que as pessoas possam ter. E a destruição desse espaço é uma destruição simbólica, porque, na verdade, as pessoas que vão fazer a ocupação até sabem que o Presidente não está em Brasília. Portanto, não havia sequer a ameaça, porque eu já ouvi alguns comentários, até a comparar com outras situações que aconteceram na América Latina, em que os presidentes são destituídos à força, de forma violenta, por ocupação violenta, mas aqui isso não estava em causa. Portanto, o que há aqui é uma destruição simbólica do poder democrático. E isso, para mim, é grave, porque é atentatório contra a própria instituição democrática. E acho que aqui esse é que é o maior desafio. Temos, de facto, um Brasil dividido, isso para nós é óbvio. Essa imagem de divisão é internacionalmente completamente assumida hoje, portanto, quer dizer, não há nenhuma dúvida sobre isso, mas depois nós também não percebemos o que é que estas pessoas têm em mente quando elas exprimem gáudio pela destruição daquilo que é a representação do próprio poder político, não é? E isso a mim fez-me pensar um bocadinho, e lá está, estas imagens do Capitólio, que temos pessoas sentadas nas secretárias só pelo prazer de lá estarem sentadas, sem saberem sequer muito bem se o poder lhes caísse nas mãos, o que é que elas faziam com eles. Mas são pessoas que não se identificam com o regime democrático, ou são pessoas que não têm consciência do que são as instituições democráticas? Ao fazerem este tipo de ocupação não têm essa consciência, ou pelo menos não têm essa cultura política, não têm uma cultura política democrática, não é? Porque podiam se manifestar na esplanada ali, podiam estar ali, podiam marcar presença ali, mas não fazer este ato, não é? Portanto, acho que aí não sei até que ponto é moto próprio ou não. É muito cedo, estamos muito em cima dos acontecimentos para poder perceber todos os envolvimentos que podem ali estar representados, mas na verdade acho que qualquer brasileiro, e independentemente da pessoa ter tido simpatia ou não por Bolsonaro, não pode ter simpatia por estes atos, porque isto é uma destruição, é como trazer, nem sequer é trazer o poder para a rua, é como se fosse levar a anarquia para dentro das instituições democráticas, e creio que isso vai um bocadinho para além. Quer dizer, primeiro pediu-se um golpe de Estado, não há um golpe de Estado, então nós vamos e ocupamos esta representação simbólica do poder. Portanto, não me parece que fosse uma atitude, lá está, que fosse no seu imediato ter a consequência de acabar com o poder, porque não estavam lá os representantes máximos, porque a capitulação dos representantes máximos é que poderia fazer o poder cair na rua ou ser levado para outra fonte, não é?
Filipe, como é que lês tudo isto que aconteceu e ainda está a acontecer em Brasília? É um verdadeiro atentado à democracia. Sem dúvida, um pouco do que a Cátia acabou por dizer. O que nós tivemos aqui não é necessariamente nem a tentativa de um golpe de Estado, nem a tentativa de alteração de poder. É por simplesmente um ato insurrecional contra um ato eleitoral. E, portanto, o que nós temos é um ato insurrecional contra a instituição democrática. Aquilo que nós temos é aquilo que tecnicamente se pode chamar um putsch. O que é o putsch? Foi aquilo que aconteceu, por exemplo, há 2 anos no Congresso norte-americano, foi o que aconteceu, por exemplo, nos anos 20, em Munique, numa fase ainda pré-nazi, o putsch. Ou seja, estamos a falar de uma massa de gente que não está ligada ao Estado, portanto, civis que, por simplesmente, põem em causa aquilo que faz parte do processo normal democrático, que é a transição pacífica de poder. E, efetivamente, foi isto que aconteceu, não de uma forma tão disruptiva, como, por exemplo, aconteceu nos anos 20, obviamente, mas de uma forma disruptiva e que equacionando, eventualmente, a possibilidade de violência para alterar essa mesma... para pôr em causa a dimensão institucional. Ora, nós temos que ler isto agora de uma outra perspectiva. É perceber que, ao pôr em causa a dimensão institucional, o que está a colocar é criar condições para desconfiança naquilo que é uma base do processo democrático, que é o contrato social. E, portanto, ao pôr em causa o normal processo de transição de poder, põe-se em causa um dos baluartes institucionais da democracia, que é a confiança e é o próprio contrato social. Portanto, no fundo, de certa forma, o que está a fazer é apontar a incapacidade da possibilidade de transição de poder. Porquê? Na perspectiva do atuante. Pela simples razão de que esse poder não é legítimo. E não é legítimo porquê? Por um lado, porque teoria da conspiração ou não, não foi legítimo e, portanto, não houve uma adulteração no ato eleitoral. Por outro lado, resultante talvez de um passado de Lula e do PT, há um alimentar da continuidade da ação corruptiva e, portanto, há toda uma narrativa que progressivamente vai deslegitimando o exercício de poder legítimo de Lula da Silva. Porquê é que isto acontece? Porque há uma queda de verdade. Isto não acontece só no Brasil, mas acontece em geral nas democracias ocidentais. Há uma queda da verdade. O que é que eu quero dizer com esta ideia de queda da verdade? É que, progressivamente, há cada vez maior confusão entre a opinião e o facto. Há cada vez um ponto de interrogação sobre a verdade no sentido político. Aliás, o Trump falava da pós-verdade. Quer dizer, quando deixa de haver verdade na representação do político, há uma queda de verdade também na própria instituição. E ao haver uma queda de verdade na própria instituição, o contrato social é bloqueado. Portanto, tendo em conta esta mesma situação, é relativamente fácil, através deste tipo de movimento, pôr em causa a instituição democrática. E foi o que aconteceu. O ponto de interrogação que nós devemos colocar é: isto foi um movimento espontâneo? Foi um movimento estruturado? Foi um movimento instigado? Aconteceu organicamente? Ou há uma estrutura por trás? Isso é o que indica o presidente Lula, de que há essa estrutura. O presidente Lula indica que há essa estrutura e talvez... Vamos comparar com Biden. É interessante fazer aqui a comparação, porque nós temos colado com frequência o que aconteceu há 2 anos atrás com o que aconteceu agora. O discurso de Biden foi um discurso muito mais inclusivista, no sentido em que... Eu desafio o espectador a ler. Lula... apontou o dedo de uma forma direta e assintosa. Ora, isto pode ter um efeito contrário. E esse efeito contrário será cada vez maior polarização. Ora, o que é que pode acontecer a partir daqui? Por um lado, nós temos a possibilidade de réplica deste tipo de atuação e de uma maior polarização, elevando-se a níveis eventualmente violentos por várias partes no Brasil. O que é conveniente, essencialmente, ao lado que desafia o poder, particularmente ao lado que contesta a eleição. E aí, Filipe, é importante que as instituições, nomeadamente as de segurança, estejam claro, só para o outro lado. Depois, por outra questão que temos que considerar é, perante este discurso também de Lula, Lula acaba por acicatar também a reação aos seus apoiantes. E, portanto, a probabilidade de haver do outro lado situações, uma espécie de contra-reação, vamos chamar assim. Ou seja, os brasileiros, os dois lados do Brasil na rua. Exatamente, ou seja, o discurso de Lula foi um discurso polarizador. É importante nós também chamarmos a atenção a isso, não obstante a legitimidade do exercício de poder, que é indiscutível, não é? Mas o seu discurso foi um apontar o dedo. E, portanto, as consequências que daí advêm são consequências muito complicadas. E daí o crédito do Brasil em termos internacionais tem vindo por água abaixo. Aliás, a Cátia acabou por referir isso. Leidilson, está connosco em direto ainda a partir do Brasil. Qual é a leitura que fez e quando ouviu as palavras e a reação do presidente Lula? A leitura que faz vai ao encontro do que dizia aqui o Filipe Pátio Duarte? Sim.
O Lula, ao meu ver, ele agiu como tinha que ter agido, né? Ele não demorou muito para se pronunciar, e no pronunciamento dele ele foi direto sobre o que ele entende ser a natureza desses atos. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria aproveitar o pronunciamento do Lula e até sobre um pouco do que foi dito aí na mesa para tentar desfazer uma certa confusão que se criou aqui no Brasil ao longo dos anos, principalmente ao longo dos últimos 4 anos. Eu quero falar sobre o tema liberdade de expressão, que é um tema muito caro para a política, que é um tema muito caro para a vida civil, que diz respeito à liberdade que o cidadão tem de se pronunciar publicamente sobre assuntos que são de interesse público, ainda que esse pronunciamento seja feito a partir da condição do cidadão privado. Isso é uma variável, isso é um princípio fundamental para a democracia, principalmente pensando na ocupação de espaço público. Entretanto, ao longo dos últimos anos, tentou-se criar uma narrativa confusa, associando a liberdade de expressão como falar tudo aquilo que eu quero. E não é isso. Em termos constitucionais, há um limite que te diz até onde você pode falar, dependendo do que você está dizendo. Por exemplo, o que é liberdade de expressão? É poder me pronunciar com liberdade dentro de acordo com princípios que sejam respeitosos a direitos de minorias, por exemplo. Então, ser racista não é o exercício da liberdade de expressão. Ser homofóbico não é o exercício da liberdade de expressão. Ser sexista não é o exercício da liberdade de expressão. E, da mesma forma, defender um golpe não é estar dentro do exercício da liberdade de expressão. Isso é confrontar as instituições e confrontar um direito, que é um direito caro à democracia. E durante os últimos 4 anos do governo Bolsonaro, a fala golpista foi muito clara. Ela foi dita sem nenhum pudor, né? Antes de ser presidente, no ato de destituição da Dilma Rousseff, que aqui no Brasil se reconhece basicamente como um golpe, Bolsonaro defendeu o Ustra, o torturador da ditadura militar. Então, esse grupo que atuou do jeito que ele atuou hoje em Brasília, invadindo os 3 poderes com a intenção de depredar e de dar um recado de que eles não reconhecem a vitória do presidente Lula, logo não reconhecem o resultado da eleição, é claramente uma confusão intencional entre poder me expressar, quer dizer, confundir o que é liberdade de expressão, como se eles pudessem fazer tudo aquilo que está de acordo com aquilo que eles pensam. Só que há um limite. E o limite é colocado pelas instituições, o limite é colocado pelas leis, o limite é colocado pelo contrato social, como foi chamada a atenção aí, que é um contrato sempre feito entre o governo e a sociedade. A sociedade, ela se vê no direito de ser representada pelo governo, mas ela também entende que ela tem limitações para atuar. E por isso ela delega e perante o que aconteceu hoje, que consequências vê, primeiro as mais imediatas e a médio prazo no Brasil? Olha, as consequências mais imediatas em termos internos, né, elas podem ser curiosamente positivas, no seguinte sentido: o presidente da Câmara, o presidente do Senado e vários governadores, inclusive aliados ao ex-presidente Bolsonaro, já se declararam contrários ao que aconteceu e disseram que vão fortalecer a ação conjunta contra qualquer tipo de ato antidemocrático. Nesse sentido, é um resultado possivelmente positivo. O resultado negativo, né, é o fato de que o presidente eleito vai ter que conviver com o nível de radicalização de personagens como esse, que são pessoas que estão interessadas apenas em atuar na contramão da política, entendeu? Porque isso não está dentro da disputa política, isso está na contramão da política, porque eles entendem que o modelo político que está aí não serve. Estão satisfeitos com a forma como a política vem acontecendo. Então, o atual governo vai ter que lidar com esse nível de radicalização, sim. E também vai ter que lidar com uma coisa que é muito difícil, que também já foi chamada a atenção, com a estruturação das polícias. E até por isso ele se viu obrigado a tomar a decisão que ele tomou com relação ao decreto de segurança,
interferindo no governo de Brasília para que se crie uma situação de segurança extraordinária, porque o Lula deixou muito claro que ele não confia na estrutura de segurança de Brasília. Isso ficou muito claro na fala dele. E que ele tem que agir de forma urgente. É claro que seu decreto vai ser submetido ao Congresso, isso não vai ser discutido, né? Mas pelo tom dos pronunciamentos, que foram tons muito duros, inclusive de aliados do ex-presidente, há uma tendência a se levar adiante essa decisão, diante das dificuldades que o governo terá, e não serão poucas, né? Edson Lopes, que é politólogo, nesta altura importa voltar a perceber que reações é que já foram surgindo. Elas surgem naturalmente nas redes sociais e a maior parte delas, Ana Serapicos, no Twitter. E já há uma reação, Ana, do presidente norte-americano. Precisamente, uma reação que tem poucos minutos. Joe Biden, o presidente norte-americano, publicou no Twitter a primeira reação, onde escreve que condena o que diz ser um assalto à democracia e esta transferência pacífica de poder no Brasil, e realça também o apoio a Lula da Silva. Diz mesmo que continuará a trabalhar com o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva. É a reação de Joe Biden, ele que nas últimas horas ainda não tinha dito nada, e acaba por ser a reação do presidente norte-americano, tendo em conta que vamos dando a notícia de várias reações de chefes de Estado, como Emmanuel Macron. Foi agora a vez do presidente norte-americano. Nos meios de comunicação brasileiros, Folha de São Paulo realça naturalmente na primeira página o que está a acontecer neste dia no Brasil. Forças de segurança conseguem desocupar Praça dos Três Poderes depois de uma tarde de vandalismo. Também o Estadão refere que terroristas, é o termo usado por este jornal brasileiro, invadiram e destruíram o Palácio do Planalto, são rendidos e presos. Também a BBC Brasil acaba por destacar o que está a acontecer no Brasil, naturalmente. Escreve que Lula decreta a intervenção no Distrito Federal, depois dos apoiadores de Bolsonaro invadirem o Congresso, o Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. E podemos dar uma volta também, por exemplo, à Al Jazeera, que é a rede de televisão do governo Qatari, uma das mais vistas em todo o mundo, e tem como destaque Jair Bolsonaro. Portanto, os manifestantes de Jair Bolsonaro invadem os edifícios governamentais brasileiros. Um destaque que faz também Le Monde, o jornal brasileiro, que escreve também que no Brasil os manifestantes, os pró-Bolsonaro, neste caso pró-bolsonaristas, invadem o Congresso, o Palácio Residencial, o Congresso, e escrevem também os franceses que Lula está a caminho de Brasília. O New York Times faz também destaque ao que está a acontecer aqui no Brasil, também estes manifestantes a invadirem o Congresso. A palavra invadir é efetivamente a mais usada por todos os meios de comunicação internacionais. El País também com o vídeo a destacar o momento da invasão dos bolsonaristas, assaltam no Brasil o Congresso e o Supremo. E eu, já que estamos na volta ao mundo, não deixa de ser curioso que até a Austrália, a ABC News, uma das mais acompanhadas e vistas na Austrália, faz também referência ao que está a acontecer no Brasil. Aqui um segundo artigo de destaque, onde se escreve que os pró-Bolsonaro protesters, ou seja, os manifestantes pró-Bolsonaro, invadem o Parlamento e o Congresso Nacional Brasileiro. Portanto, um destaque também australiano, uma volta ao mundo. Portanto, Carolina, um mundo atento ao que está a acontecer no Brasil depois deste dia, com umas horas diferentes e bem difíceis. E há esse dado mais recente, que é o da reação do presidente dos Estados Unidos. Já irei pedir uma reação à Cátia Miriam Costa e ao Filipe Pátria Duarte, mas antes está também connosco Ana Paula Costa, vice-presidente da Casa do Brasil. Ana Paula, hoje é um dia, e víamos, o Brasil está a ser notícia em todo o mundo pelas piores razões. É um dia negro para todos os brasileiros.
Gosto de utilizar para esse caso uma tipologia de um autor italiano que é o Giuliano da Empoli, que vai falar sobre os engenheiros do caos, né? Como essas pessoas que estão por trás de alguns movimentos mais radicalizados da direita conseguem mobilizar as paixões, conseguem mobilizar o ódio e capitalizar para gerar, como a Kátia muito bem disse, um caos, não necessariamente em torno, em volta de um projeto, de uma solução, final. de uma saída ao objetivo final, mas um caos, né? Em termos de objetivos práticos, o presidente atual, eleito, Lula da Silva, não estava lá, mas é simbólico tudo que aquilo representa, como bem já foi dito aqui. E é, de fato, um período muito crítico da política brasileira e, nesse momento, nos traz aqui algumas pistas da fragilidade democrática. De fato, 4 anos para cá, de 4 anos para cá, ou até um pouco mais anteriormente, eu diria até de 2016, quando a presidenta Dilma sofreu um golpe, a democracia brasileira, ela sofreu vários atentados, de várias formas, tanto dentro da casa da democracia, se defender a ditadura, quanto de eleitores de Bolsonaro ou de eleitores e pessoas desses movimentos de extrema-direita defenderem golpe militar e a volta de um regime ditatorial que justamente é contra a liberdade de expressão que eles tanto tentam mobilizar para poder defender esses atos. Então, esse momento da política brasileira também demonstra o quanto, nesse governo Lula, o fortalecimento das instituições democráticas, da democracia brasileira, também vai ser um ponto central. Porque isso, além de tudo que já foi dito aqui, de como a violência se manifestou, de como os atentados, né, aos prédios públicos, ao centro do poder se manifestou, também se manifesta um comprometimento que o governo Lula vai ter que ter com a democracia, essa frente ampla, essa democracia que venceu, né, quando ele disse no seu discurso de reconhecendo a vitória, vai ter que se fazer valer, porque de fato a democracia é e sofreu um grande golpe nesse momento. Ana Paula, neste momento estamos em condições, já aqui referimos esta informação, ou seja, o facto de o governador reeleito do Distrito Federal de Brasília, Ibanez Rocha, ter vindo pedir desculpa a Lula da Silva pelo que aconteceu em Brasília. Vamos agora ouvir essa declaração e que foi feita através do Twitter. Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós viemos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. Interrompemos agora esta declaração, percebemos qual era a ideia, porque neste momento está a reagir o Ministro da Justiça do Brasil. Vamos acompanhar em direto. Na última hora. Ainda assim, o governador Ibanez contou a situação estaria sob controle. O governador Ibanez, com toda certeza, ao efetuar um pedido de desculpas públicas ao chefe dos poderes da União, está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento. E quero crer que o senhor governador vai apurar as responsabilidades em relação àqueles que não cumpriram seus deveres constitucionais. De nossa parte, nós organizamos o que nos cabia. A Polícia Federal não é uma polícia ostensiva, não é uma polícia de ordem pública, ela é a polícia judiciária. E eu determinei a convocação ontem
da Força Nacional, para que houvesse um complemento. A Força Nacional é um complemento à ação da polícia local. Este complemento foi feito, mas, infelizmente, por conta desta mudança de planejamento e omissões que serão apuradas, todas, esse complemento se revelou, obviamente, insuficiente diante da gravidade do que ocorreu. Terrorismo que ensejou as respostas possíveis a cada momento. A primeira, busca por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública do reforço do contingente do governo do Distrito Federal. Em segundo lugar, propusemos ao presidente da República, e ele acolheu, a decretação da intervenção federal na segurança pública, porque, obviamente, havia alguma anomalia que havia ensejado estes fatos. O governador Ibanez, com certeza, vai responder se alguém se omitiu, se alguém o enganou e por quê. Mas nós temos segurança que o caminho mais indicado era, de fato, a intervenção federal. Ela foi feita e já está sendo executada. O interventor federal na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, secretário Ricardo Capelli, está neste momento ainda acompanhando as ações que estão ocorrendo nas proximidades da rodoviária. Depois desses dois momentos, o terceiro momento, a desocupação dos prédios dos 3 poderes da República, que já ocorreu, com danos gravíssimos, ensejando inclusive a realização de prisões em flagrante. Neste momento, o ministro Padilha e a ministra Miriam podem transmitir os detalhes, e está ocorrendo a perícia quanto aos danos realizados nos 3 poderes da República. Nós temos aproximadamente 200 pessoas presas em flagrante, e as prisões em flagrante continuam, porque, tecnicamente, o flagrante ocorre durante o cometimento do crime ou logo após. Ou seja, as pessoas que estão sendo acompanhadas neste momento ainda estão, à luz do Código de Processo Penal, em situação de flagrância. Então, nós não temos ainda o balanço final sobre prisões em flagrante. Prisões em flagrante continuarão a ser feitas nas próximas horas. Temos aproximadamente 40 ônibus apreendidos, porque esses ônibus são instrumentos de perpetração de crimes. Já identificamos todos os ônibus que se dirigiram a Brasília e todos os financiadores de tais ônibus. De modo que nós teremos, na sequência, alguns atos relativos a esta investigação, com novos pedidos de prisão preventiva, em face da gravidade do que foi efetuado. Concluo dizendo que nós estamos adotando nessa noite mais providências visando ao reforço da segurança da capital da República. Por uma articulação do ministro Padilha, do ministro Rui, da ministra Miriam, alguns governadores estão cedendo policiais militares que nós estamos, por ato meu, do Ministério da Justiça, mobilizando para fortalecerem a segurança do Distrito Federal a partir de amanhã e nos próximos dias. Porque, lamentavelmente, ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente, com toda a firmeza e convicção.
Além disso, acabei de reunir com um general e um almirante que exercem funções no Ministério da Defesa e o interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, vai amanhã dirigir um expediente ao Ministério da Defesa pedindo também a cessão, em face da intervenção federal, de militares para poderem apoiar esse esforço de manutenção da ordem pública no Distrito Federal, sob comando do interventor. E há um entendimento quanto a isto. De modo, senhoras e senhores, que nós queremos nos solidarizar com os demais poderes da República. Ao longo do dia, falei com a ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo, com o deputado Arthur Lira, com o senador Rodrigo Pacheco, com o senador Veneziano e, obviamente, com o presidente Lula. Lamentamos que um patrimônio do povo brasileiro, tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico, tenha sido dilapidado de modo vil. E acentuamos que isto não se trata de continuidade do processo eleitoral. Isto é terrorismo, é golpismo. E nós temos certeza que a imensa maioria, se não todos os brasileiros e brasileiras, não querem a implantação deste tipo de espectro ou de trevas na vida brasileira. As providências, portanto, estão em curso. Amanhã pela manhã, e não tem hora para acabar. Inclusive a minha permanência aqui no Ministério da Justiça irá até a hora da prática do último ato que eu determinei ao interventor federal e que está, nesse momento, executando esses atos, assim como também, obviamente, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Ministro da Justiça do Brasil, nesta reação e a fazer um ponto da situação, o que é que já estará no terreno e o que é que amanhã ainda vai para o terreno, nomeadamente militares a ajudarem na restituição da ordem pública. Ricardo Amaral Pessoa, como brasileiro, dá-lhe tranquilidade ouvir estas palavras firmes do Ministro da Justiça defendendo as instituições democráticas? Sim e não, porque eu fico decepcionado de ouvir o ministro falar em terrorismo. Terrorismo? Mas que terrorismo? Não foi encontrado ninguém armado, não foi encontrado bomba em lugar nenhum. O terrorismo não precisa de ter, há várias formas de o fato de adentrar dentro de um espaço que é um espaço do povo, isso não é comunismo. Pode representar o povo, mas aquele espaço não é suposto que as pessoas invadam aquele espaço. Não, invadam, eles queriam entrar, mas não tem permissão de entrar no lugar onde é representado o povo, e eles queriam entrar. Por uma série de fatores que agora, como só tem um minuto, não vai dar tempo de falar. Mas eu fico... Mas só para que fique claro, ou seja, no seu entender, estas ações não são condenáveis, elas são entendíveis. As ações são condenáveis, nunca deveria ter acontecido desta forma, mas os culpados de tudo isso é exatamente Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, ministro da Justiça, que não sabem conduzir o seu trabalho, porque se soubesse conduzir, nada disso teria acontecido. Então não adianta agora querer colocar mais polícias ali na rua, bloqueios, porque isso não vai parar por hoje. Faço a mesma pergunta à Ana Paula Costa. Sente-se segura ao ouvir esta tomada de posição por parte do Ministro da Justiça, garantindo o bom funcionamento das instituições democráticas? É uma sinalização importante porque demonstra o comprometimento que se tem com a democracia e o respeito às instituições. Simbolicamente também é um ato muito importante porque o bolsonarismo, apesar do Bolsonaro já não estar no Brasil, não ter assumido em momento nenhum a responsabilidade pelos seus atos e pelas suas falas, o bolsonarismo ele ainda está no Brasil e nós vimos que falas que incentivam a violência, falas que incentivam a depreciação das instituições, falas que incentivam o armamento, muito embora até o momento nós não temos nenhum episódio que explicitamente utilizou armas, mas essas falas elas têm impactos reais e concretos, não só na vida das pessoas, mas também na nossa democracia. Então é importante sinalizar que é preciso considerar a democracia e defendê-la. Cátia Mirama Costa, é importante esta sinalização de que as instituições são para respeitar.
é importante sinalizar, e não só pelo poder simbólico que tem, mas também porque tem consequências práticas. E deixe-me só voltar aqui muito brevemente, muito rapidamente, às declarações que têm sido feitas pelos presidentes. Temos aqui destaque a do presidente Biden, mas também o tempo é muito apertado, Cátia, mas do presidente da Colômbia também, inclusivamente falou de uma reunião da Organização dos Estados Americanos. Isso é muito importante, porque de facto toda a América do Sul tem vivido, até a América Central, mudanças de partidos no poder. E estas ondas podem espraiar. E acho que Biden, por ter vivido uma situação análoga, essa solidariedade também tem esse fundamento. E desse ponto de vista é muito interessante que eles tenham sentido a necessidade de se expressar publicamente e internacionalmente acerca daquilo que se passou hoje no Brasil. Filipe, intencional e importante este apoio internacional. Precisamente por aquilo que a Cátia já disse, pelo potencial efeito mimético na América Latina e, ao mesmo tempo, também para demonstrar que as representações das democracias ocidentais efetivamente acabam por não estar em crise, no sentido em que é preciso demonstrar que isto foi meramente um fator episódico e não necessariamente um fator estrutural e que, portanto, as instituições democráticas prevalecem, o Estado de Direito prevalece e, portanto, vamos continuar com todo este processo. Por outro lado, ao mesmo tempo, também tentar demonstrar um apoio direto de Joe Biden a Lula da Silva e uma cada vez maior aproximação bilateral entre estes dois Estados, sabendo desde logo que, por herência ideológica, sempre houve um apartar de Lula da Silva relativamente a Washington. Portanto, este abraço de Biden, este apoio de Biden é muito significativo. E ele foi acontecendo ao longo da noite de vários presidentes, chefes de Estado, ao longo desta noite e de diferentes zonas do globo, esse apoio e relembrando que Lula da Silva tem legitimidade democrática para continuar a ser o presidente do Brasil, um mandato que dura há uma semana. Agradeço a presença aqui em estúdio para esta análise que fizemos nas últimas horas com a Cátia Miriam Costa e com o Ricardo Amaral Pessoa e ainda com a Ana Paula Costa e com o Filipe Pátia Duarte. Obrigada a todos, boa noite. Nesta altura a informação aqui na RTP3 prossegue com o 24 horas e contigo, Fátima Araújo. Boa noite.